Fala, Dev, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal do YouTube da Rocket City e hoje a gente vai aprender a documentar componentes front-end utilizando o Storybook, que é uma ferramenta incrível, e a gente vai integrar isso dentro de um projeto React já existente, que claro, eu vou te entregar o código-fonte, e aí a gente vai partir desse projeto documentando cada componente e aprendendo, claro, como utilizar cada funcionalidade do Storybook, claro, totalmente na prática. Então, bora pro código. Aqui já dentro do meu computador, a gente pode visualizar aqui que a gente vai utilizar um dos projetos que a gente criou em um dos NLWs, que você não sabe o que é NLW. NLW é um evento muito massa que acontece aqui na Rocket, algumas vezes por ano, não sei exatamente quando que vai ser o próximo, mas dentro do NLW a gente desenvolve uma aplicação completinha, né, totalmente online e gratuito, e aqui nesse último NLW, que você pode acessar o repositório aqui em Rocket City Education NLW Return Impulse, a gente tem aqui as branches, e na branch 5 a gente tem um projeto web aqui, que é um projeto React criado, e esse projeto aqui, ele tem basicamente tudo o que a gente vai precisar para integrar o Storybook. Ele é um projeto criado utilizando o Vite, né? Eu não sei se você já sabe o que é o Vite, mas o Vite, ele é uma ferramenta mais moderna na hora da gente estar criando os nossos projetos front-end. Ele é extremamente performático. E aqui, então, a gente vai começar baixando esse repositório e fazendo ele funcionar. Então, aqui dentro de Code, eu vou começar baixando esse repositório na minha máquina. Vou utilizar a CLI do GitHub para baixar, mas você pode baixar ele com o Git clone também, tanto faz. E eu vou colar ele aqui dentro, então vou dar um gh repo clone, NLW return impulse. Vamos baixar isso aqui. Eu já tinha esse repositório aqui embaixo, então deixa eu deletar. E pronto, agora eu vou baixar, eu já tinha baixado ele antes. Agora, eu vou abrir, e aqui dentro, pode ver que só tem web, por quê? Porque eu tô na branch aula 1, então eu vou dar um git checkout na branch aula 5, e agora eu tenho todos os projetinhos aqui dentro. E aqui dentro eu tenho web, que é o único projeto que eu vou trabalhar aqui dentro, né? No NLW a gente desenvolve tanto back-end, front, então agora eu vou mover esse web aqui, vou mover ele para uma pasta atrás, e eu vou chamar aqui de React Docs Storybook. Então, agora eu volto, React Docs Storybook, e pronto, aqui dentro vai estar o meu projetinho utilizando o Vite em si. Ele é um projeto aqui que utiliza basicamente Tailwind, utiliza o Headless UI, né, que é uma biblioteca do próprio Tailwind também para trazer alguns componentes semi-prontos, digamos assim. Axios usa basicamente o Vite, TypeScript, algumas outras bibliotecas. E aí, o que eu vou fazer? Ele é um projeto que ele não tem nenhum package lock, nem o yarn lock, então eu vou instalar as dependências, pode ser tanto com o npm quanto o yarn em si. E aqui a gente vai configurar também, enquanto a gente instala as dependências, a gente vai configurar o nosso projeto Storybook aqui dentro. Agora, com as dependências instaladas, para configurar o Storybook aqui dentro, a gente vai executar o comando npx sb ou Storybook, tanto faz, init, passo a opção -- builder, Storybook builder vite. Se você não sabe o que é isso, o que acontece? Quando a gente configura o Storybook, por padrão, pelo menos no momento que eu tô gravando essa aula, o Storybook ele vem configurado com o Webpack. Eu não vou entrar em detalhes exatamente o que é Webpack, o que é Babel, talvez se você já vem do mundo front-end, você já sabe o que é isso. Se você não sabe, basicamente o que você precisa saber é que o Vite é mais rápido que essas tecnologias. E por isso a gente quer utilizar o Builder Vite, ou seja, o Storybook vir configurado com o Vite por padrão. E aí também, tô passando uma flag use npm, porque como eu tenho o npm instalado e tenho o yarn também instalado, eu quero que ele use o npm aqui para fazer a instalação das dependências e não o yarn. Dou um enter aqui agora, ele vai detectar que esse projeto aqui é um projeto React, então ele já falou aqui, ó, adding Storybook support to your React app. Enquanto isso, a gente pode rodar o nosso projeto para ver como que ele tá funcionando, tá? Se eu dou um npm run dev aqui, e abro localhost 3001 aqui, que foi a porta que ele utilizou, esse projetinho aqui, ele é basicamente um widget de feedback. Então aqui na direita, ó, ele basicamente mostra o feedback aqui, e eu posso deixar um feedback, seja um problema, a ideia ou outro. Aqui, quando ele abre, a gente pode botar informações do nosso feedback, e a gente consegue clicar nesse botãozinho aqui para ele tirar uma screenshot da tela. Então veja que ele tirou uma screenshot e já salvou aqui dentro. Isso aqui é muito legal, porque imagina que a pessoa tá tendo um erro ali na sua aplicação, né? Isso aqui foi algo que a gente desenvolveu no evento gratuito da Rocket. A pessoa tá tendo um erro ali na aplicação e ela quer falar, olha, tô tendo um erro. E ela clica aqui e tira uma foto da tela. Pronto, ela não precisa mais colocar nenhuma outra informação, ficar baixando imagem ou qualquer coisa assim. Ele tá terminando de instalar o Storybook, então enquanto isso, bebam água. Tá finalizando. Show, terminou de instalar aqui as dependências. E aí ele fala que eu tô usando o NPM 8, né? Que é a versão estável do NPM. Só que o Storybook, ele foi, digamos, a versão atual do Storybook usou o NPM 7. E ele pergunta se eu quero fazer alguma migração. Eu vou selecionar que não, tá? Porque eu percebi que NPM 8 funciona tranquilamente aqui dentro. E pronto, o que ele vai fazer aqui pra gente? Ele criou pra gente automaticamente uma pastinha .storybook aqui dentro.
com o arquivo main.js, preview head e também um outro preview.js. Por enquanto a gente não vai mexer em nada nesse arquivo. A única coisa que é importante é, esse projeto aqui ele foi criado há um tempinho atrás. Nesse tempinho atrás, o Vite estava na sua versão 2.9.5. O Storybook, né, esse builder Vite que a gente instalou o Storybook, né, esse carinha aqui, ele suporta o Vite a partir da sua versão 3. Então, o que eu preciso fazer aqui agora é instalar o Vite, porém, na sua versão mais atual como uma dependência de desenvolvimento aqui do meu projeto. Ou seja, eu quero atualizar a versão do Vite atual, agora aqui ó, 3.1.6. A partir da 3.0 o Storybook já tá funcionando sem problemas nenhum. E agora eu posso rodar npm run Storybook, aguarda um pouquinho e ele vai abrir o Storybook pra gente. A porta 6006 não está disponível. Ah, tá, usa qualquer outra, hein? Pode ser 6008, tanto faz. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Ele vai começar agora a rodar build e pronto, ele já abriu o Storybook pra gente. Você pode ver que meu rosto ficou branco, parece que eu sou o Edward Cullen lá, sei lá como que era o nome. Mas porque o Storybook, por padrão, ele vem com tema light, né? Então aqui dentro, o que a gente consegue ver é que ele traz aqui na esquerda, ó, example, e ele traz alguns componentes de exemplo, né? Então um botão, por exemplo. E o mais legal do Storybook é que ele traz o componente e a gente consegue também mexer no componente, ó. Então ele primary, true ou false, a label, né? Então eu consigo escrever enviar, consigo escolher uma cor de fundo aqui, tamanho do botão, consigo também visualizar actions, né? Então quando clica no botão aqui ele mostra o que aconteceu. Então tem muita coisa que a gente consegue fazer pro Storybook, ou seja, o Storybook ele serve como realmente a documentação dos nossos componentes. A gente consegue visualizar os componentes individualmente, ou seja, manipular esses componentes individualmente, ou até colocar no Storybook os nossos componentes funcionando em conjunto. Aqui na documentação eu consigo ver até uma documentação mais completa dos meus componentes. E aqui tem alguns exemplos, então, de componentes funcionando juntos, né? Então, por exemplo, o header, ele é simplesmente o logo funcionando junto com o componente de botão. A gente tem aqui o componente page, que também é o header inteiro, que era o outro componente que estava aqui em cima, com mais algum conteúdo, ou seja, eu consigo fazer essa integração de vários componentes. Primeira coisa que eu vou fazer, tá? Isso tem que ser a primeira coisa que você faz no Storybook, criar um arquivo chamado manager.js aqui dentro do Storybook, e aqui a gente vai fazer o seguinte, vou fazer a importação mesmo dessa forma, Storybook /addons, e a gente vai importar de Storybook theming, aqui eu vou importar themes, e aqui eu vou importar addons. E aqui eu vou dar um addons.set config theme themes.dark. Só de fazer isso aqui agora e restartar o Storybook, ele vai rodar na porta 6008 aqui, a gente vai ver já que o Storybook agora, eu tinha escrevido o theme errado, mas a gente pode ver agora que o Storybook já tá aqui com o Dark Theme padrão que ele tem dele mesmo. E aí, outra coisa que a gente pode ver que ele fez, ele criou basicamente essa pasta Stories aqui dentro, que contém esses exemplos que a gente tá vendo aqui na esquerda. O que eu vou fazer? Eu vou arrancar essa pasta daqui e pronto, matamos o nosso Storybook. Por quê? Porque a gente vai criar todos os nossos stories, que é como o Storybook chama cada página de documentação, do total zero pra gente ver como que isso funciona. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que configurar aqui dentro, tá? Esse projeto aqui, ele tem um arquivo chamado global.css, que é um arquivo de CSS global. Isso é a primeira coisa que a gente precisa importar. Então, aqui no Storybook eu tenho esse arquivo preview.js. Esse arquivo preview.js, ele é um arquivo que vai ser carregado nesse ambiente de preview do componente. Então, se eu precisar carregar qualquer coisa que seja global pro ambiente aqui, pra parte do Storybook onde vão ser exibidos os meus componentes, é nesse arquivo aqui que eu vou fazer esse carregamento. Então, por exemplo, a importação de um CSS global, ela pode ser feita aqui dentro. Claro que a gente não vai ver nenhum resultado em tela porque tá dando erro, né? Mas assim que a gente criar o nosso primeiro Stories, a gente vai ver já que isso funciona. E aí, então, agora a gente vai dar uma olhadinha, né? Esse projeto aqui, esse widget, né? Eu dividi ele em alguns subcomponentes aqui quando eu tava criando esse projeto lá no NLW da Rocket City. E aqui dentro a gente pode ver que nos componentes eu tenho, por exemplo, o componente de widget, que ele é o componente inteiro, digamos. Ele é todo o widget funcional. Temos o componente aqui de loading, tem um componente chamado close button, e dentro de widget form eu tenho mais alguns componentes separados. Eu tenho o screenshot button, que ele é esse botão aqui só para tirar foto, aqui ó, então ele é um componente separado. Eu tenho dentro de steps cada etapa do formulário feita à parte, né? Então isso aqui, por exemplo, quando eu abro, isso aqui é a primeira etapa. Quando eu clico no tipo de feedback, isso aqui é outra etapa. E quando eu envio o feedback, é outra etapa. Aqui eu não vou conseguir fazer o envio, porque como eu não tô rodando o back-end aqui da minha aplicação, veja que eu não consigo testar. Então, isso aqui é mais um motivo de por que a gente pode e deve utilizar o Storybook em algumas situações. Porque com o Storybook, a gente consegue visualizar todos os elementos visuais da nossa aplicação React, mesmo sem necessariamente precisar ir na aplicação navegando até chegar naquela variação. Às vezes tem uma tela que ela pode ter uma variação de loading, uma tela que pode ter uma variação,
variação, por exemplo, uma listagem quando nenhum item da lista é encontrado, né, quando ela tá vazia. Então, essas variações, muitas vezes no dia a dia, a gente não consegue ficar testando ali na mão, olhando, né, para aquilo e ver se tá funcionando da maneira esperada, né, se tem o visual esperado. Então, o Storybook, ele ajuda muito a gente com isso. E a gente vai começar aqui colocando criando o nosso primeiro Stories em tela. E aí, eu vou criar para o componente mais simples que a gente tem aqui, que é o nosso Loading. Então, eu vou criar como loading.stories.tsx. Aqui, por causa da minha extensão, ele já fica até com o símbolozinho ali do Storybook em si. E aqui, o que a gente vai fazer, tá? Eu vou simplesmente importar o componente de loading e aqui de dentro eu vou exportar como default um objeto. Ele precisa ter um título, eu vou chamar ele de components/loading e aqui no Storybook cada barra ela significa uma subpasta. Então eu consigo ir agrupando os meus componentes em subpastas conforme eu vou colocando mais barras aqui no título. E aí eu passo component como sendo loading. E aí todo stories aqui, né, toda página de documentação, ela precisa pelo menos ter uma exportação aqui que não é a exportação default com uma variação desse componente. O componente de loading, ele não tem variação. Ou seja, ele sempre vai ser exibido da mesma forma, não interessa como que ele vai ser chamado, até porque ele não recebe propriedade nenhuma. Então eu vou criar uma única variação chamada default, digamos assim. E aqui ela vai simplesmente exportar um objeto vazio. Veja que eu não coloquei nada aqui, né? A gente pode simplesmente exportar dessa forma. Voltando lá no Storybook, veja que lá na esquerda já aparece agora Loading. E quando eu clico dentro de Loading, ele acessa aqui o default. E veja que aqui em cima eu tenho o meu carinha, o meu loading ali dentro. Só que tá vendo que ele não tá girando? Ele deveria estar, né? Até porque eu passei para ele aqui o nosso CSS. Isso porque a gente fez uma modificação aqui no Preview.js de importar os nossos estilos globais, que é quem também traz toda a funcionalidade do Tailwind, mas a gente não restartou o Storybook. Então eu preciso restartar o Storybook de novo, depois de fazer modificações nesses arquivos que estão aqui dentro da pasta .storybook. Volto aqui no Chrome, aguardo o componente, deixa eu dar até um Ctrl Shift F5, e agora veja só, tá lá o nosso componente rodando. Pronto, a gente aprendeu a parte mais básica do Storybook, que é realmente mostrar elementos em tela. E veja que eu chamei aqui o título do meu componente de components/loading. Então ele criou uma categoria components e dentro ele criou o loading. E eu consigo ir criando essas subcategorias ali no meu menu, simplesmente colocando a barra. E aí, uma das coisas legais é que assim, a gente tá usando TypeScript, né? Então, olha o que eu consigo fazer aqui dentro. Eu consigo importar de dentro de Storybook React dois carinhas. O primeiro deles chamado Meta e o segundo Story Object. O meta é o que eu vou definir como tipagem desse primeiro objeto aqui dentro. Então, a partir do momento que eu defino que esse objeto aqui ele tem a tipagem meta, eu consigo dar um Ctrl espaço aqui dentro e ele me traz várias outras opções que eu posso colocar aqui nessa configuração. E esse carinha aqui de baixo, ele vai ter a tipagem Story Object. E aí aqui dentro também eu tenho, dando um Ctrl espaço, eu tenho basicamente todas as opções que eu posso passar de configuração para esse objeto. Como eu falei, o componente loading ele é simples demais, então não faz nem sentido, na verdade, a gente ter qualquer tipo de variação, qualquer tipo de configuração, por isso ele vai continuar dessa forma mesmo. E aqui, antes de eu continuar, deixa eu lembrar um negocinho para você. Se você não sabe, vai acontecer agora, não sei que momento que você tá vendo esse vídeo, dia 10 a 12 de outubro vai rolar um evento, a gente vai construir um design system, inclusive usando Storybook, na prática, do zero, totalmente mão na massa, gratuito, online, que é o Ignite Lab. Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, caso você curte front-end, curte React, quiser participar, cola lá que vai ser massa demais, a gente vai construir esse design system usando o Storybook, vai usar Radix, vai usar várias ferramentas legais. Mas voltando aqui pro código, sem mais delongas, agora a gente vai criar o nosso próximo story e eu vou criar ele pro meu widget, stories.tsx. E aqui eu vou simplesmente, ao invés de chamar de components, eu vou chamar diretamente de widget e aqui eu vou importar widget e salvo. E agora, quando a gente clica aqui em cima em widget, a gente vai ver, ele vai mostrar a tela preta aqui da nossa aplicação. E aqui na direita ele mostrou o widget, tá vendo? Então olha só, eu consigo trabalhar com todo o meu widget aqui por dentro do próprio Storybook. E aí, dando uma olhada aqui no meu componente widget, ele também não recebe propriedade nenhuma, ou seja, não tem muito o que eu fazer de modificação. O ponto começa a ficar realmente interessante quando eu começo a ter um componente, como por exemplo esse componente de widget, que ele é dividido em vários componentes menores. Aí sim, o Storybook começa a ser muito massa. Por exemplo, veja que aqui dentro da pasta Widget Form, eu tenho essa pasta Steps e eu tenho também o nosso Screenshot Button, né? Cada um desses steps aqui é uma parte do widget que ela pode ser visualizada separadamente. Então olha só, eu vou copiar aqui esse conteúdo do Stories e aí vamos começar pelo talvez o mais fácil aqui, que é o Feedback Type Step. Eu vou começar criando aqui agora o Feedback Type Step.stories.tsx e aqui dentro vou trocar
tudo onde está escrito widget para feedback type step. E aqui eu vou botar isso aqui dentro da categoria widget. Então, widget barra feedback type step. Só de salvar isso aqui agora e voltando aqui para nossa... Opa, botei widget. E voltando aqui para o Storybook, eu vou ver que dentro de widget eu tenho... Ah, tá. Peraí que eu já tinha criado um outro widget. Vou criar aqui como widget internals, talvez. Ficou meio grande, né? Widget UI. Vou salvar aqui. Show. Aqui dentro de Widget UI, eu tenho o meu Feedback Type Step. Clicando nesse carinha aqui, olha que interessante. Ele começa a dar um erro aqui, né? Vamos ver. Popover button is missing a parent popover component. Se eu acessar aqui no Feedback Type Step, eu vou ver que aqui dentro do Feedback Type Step, eu uso um componente chamado Close Button. E esse Close Button, ele usa um componente da biblioteca Headless UI do React chamado Popover Button. Só que esse button, quando a gente usa ele obrigatoriamente precisa estar dentro de um popover, que é o contexto, né? Quem já sabe, quem já usa React no dia a dia, é o provider que dá contexto para esse pop-up. Só que quando eu trabalho com esse componente de Feedback Type Step separadamente do contexto dele, ou seja, do widget como um todo, esse popover não existe, porque esse popover ele está declarado aqui no widget form, acho, aqui dentro, ou aqui no widget, aqui ó. Tá aqui dentro. Ou seja, ele não vai existir quando eu tento mostrar o Feedback Type Step individualmente, separado do restante. Então, o que a gente vai fazer? Olha que legal. O Storybook, ele oferece pra gente aqui dentro uma das funcionalidades, das opções que a gente pode passar aqui nesse Export Default, ou aqui até também na documentação na configuração por Story. A gente pode passar um carinha chamado Decorators. Os Decorators, eles nada mais são do que uma forma da gente adicionar contexto para os nossos componentes funcionarem. Então, sempre que a gente for mostrar um componente no Storybook que ele depende de informações externas a ele, a gente vai usar decorators em si. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como que a gente vai usar esses decorators. Então, eu posso passar mais de um decorator, então isso aqui vai ser um array. Cada decorator, ele é um componente no React, então é uma função que devolve alguma coisa, certo? Essa função recebe como primeiro parâmetro o meu story em si, que é, digamos, o conteúdo do meu story, né? Que aqui nesse caso é esse conteúdo aqui, é o meu feedback type step. E aí eu posso passar por volta desse story o contexto que eu quiser, o componente que eu quiser. Então aqui dentro, por exemplo, eu posso passar o meu popover. Posso importar aqui do Headless UI React e posso colocar aqui dentro, aí a gente chama o nosso componente story dessa forma aqui, ó, tá? Quando a gente trabalha com decorators. A gente não usa dessa forma aqui, porque senão ele perde referência pro nome. Apesar de funcionar, ele na própria documentação ele vai ficar um pouquinho estranho, ele vai perder referência pro nome e tudo mais. Então a gente usa dessa forma aqui, pro nome do componente, né, que eu tô falando. E aí, além do popover, a gente precisa do popover.panel aqui dentro também. E aí sim, o nosso story vai estar aqui dentro. Se eu salvar isso aqui agora e voltar lá pro Storybook, a gente vai ver que não dá mais erro. Porém, eu não consigo ver nada em tela. Porque por padrão, popover, né, que ele funciona como um modal, que ele funciona como algo que eu posso abrir e fechar, ele vem fechado. Então, para eu manter ele já aberto por padrão, eu tenho que passar aqui pro meu panel uma propriedade chamada static. E aí eu salvo e olha só, agora sim, tá aparecendo o conteúdo do meu feedback type step lá em tela. Só que ele tá aparecendo um pouco grande, né? Na minha interface aqui ele fica um pouquinho menor, ó, quando eu abro. Então, aqui por volta do meu story, eu vou passar uma div, e essa div aqui eu vou colocar alguns estilos para deixar mais parecido com a própria interface ali. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui um bgzinc 900, um relative, um padding 4, um rounded large, flexco, né? Esses aqui são só alguns estilos do próprio Tailwind. Vou passar aqui um items center e um W96, width 96, que ele vai colocar 300 e tanto de largura. Se eu salvo isso aqui agora e volto aqui, não deu muito certo, ele acabou ocupando ali quase tudo, né? Então, bom, eu basicamente restartei o Storybook aqui e ele funcionou normalmente. Não sei se ele se perdeu em alguma importação, mas tá aqui o nosso widget, né, o feedback type step aqui funcionando. Só que uma das coisas que a gente pode perceber aqui nesse widget é que quando a gente clica aqui, ó, aqui dentro de actions, tá vendo que ele traz pra gente automaticamente o log daquela ação clicada? Isso aqui o Storybook faz automaticamente pra gente. Olha só, quando a gente passa um componente aqui pra ele e ele identifica de forma automatizada quais são as propriedades que aquele componente recebe, se ele percebe que uma daquelas propriedades que esse componente recebe é uma função, ele passa, digamos, uma função fictícia para esse componente, como sendo aquela propriedade, e ele utiliza
basicamente um log aqui de todas as ações que acontecem quando essa função é disparada. Então isso aqui é muito legal e assim a gente tem o nosso primeiro componente exibido em tela. E a gente vai continuar aqui mostrando os nossos próximos componentes aqui dentro. Então vamos lá. Vou copiar isso aqui agora. A gente vai criar aqui o próximo. Vamos fazer do feedback success step.stories.tsx. E aqui dentro a gente vai trocar todo lugar que está escrito feedback type para feedback success. A gente vai salvar isso aqui agora. Clicando aqui em feedback success, a gente pode ver que ele já está aqui escrito agradecemos o feedback. E agora, quando eu clico em quero enviar outro, ele já traz pra gente aqui automaticamente um evento de clique. Na verdade, não tem muitas informações, porque é um clique nativo, né? Então, traz algumas informações mais nativas do próprio HTML, do JavaScript ali. Mas, basicamente, esse componente aqui, ele não tem muito mistério, né? Ele também, se a gente for ver o código desses dois componentes, eles não têm muita variação, então não tem muita propriedade que eu possa passar para eles para mudar o comportamento desses componentes. Tanto esse componente aqui do feedback success step, quanto o próprio feedback type step. O que a gente vai trabalhar agora, que é muito legal, é o feedback content step, que esse sim, a gente vai aprender bastante coisa massa. Então, no feedback content step.stories.tsx, a gente vai começar a trocar todas as referências para feedback success para feedback content. Salvando isso aqui agora e tentando abrir o componente de feedback content, a gente já vai ver que ele vai dar um erro. Por quê? Porque o feedback content aqui ele tem uma propriedade obrigatória que é o feedback type, só que o Storybook não sabe disso. Então, uma das coisas legais, e aqui eu até percebi que escrevi errado, ó, deixei feedback type o nome aqui da interface, precisa ser feedback content. Uma das coisas legais do TypeScript é que eu posso exportar essa interface de propriedades do componente, seja um type ou uma interface, e aqui dentro eu posso importar a minha feedback content step props, e eu posso passar aqui tanto para o meta quanto para o story object como um generic essas propriedades. E aí agora, quando a gente escreve aqui args, que é a maneira da gente passar propriedades do story aqui para dentro do nosso componente, quando eu dou um Ctrl espaço aqui dentro, ele já traz todas as propriedades que aquele componente espera receber. Então olha só, aqui no feedback type agora, eu posso falar que o tipo de feedback padrão desse feedback content aqui é bug. Salvando isso aqui agora e voltando, olha só, ele já mostrou aqui problema. Se eu tivesse trocado aqui para idea, por exemplo, ele já muda para ideia. E aí aqui entra a questão da gente trabalhar com várias variantes. No Storybook eu consigo trabalhar, por exemplo, exportar daqui de dentro várias variações do mesmo componente. Então eu vou exportar aqui um bug, vou exportar aqui um outro chamado idea e outro chamado other. E aqui dentro das configurações de cada um dessas variações, eu passo também args, veja que ele traz pra gente, e aqui eu passo o feedback type diferente para cada um deles. Ou seja, aqui em cima a gente consegue ter uma configuração global para todas as variações do meu componente, mas aqui embaixo a gente consegue passar opções, configurações para cada variação de forma individual. Salvo isso aqui agora. Aqui na esquerda agora, ele está mostrando Bug, Idea e Other. Conforme eu vou clicando neles, ó, vai mudando lá em cima o título da janelinha. E se eu clico aqui em Docs, ele mostra todas as janelas ao mesmo tempo. E aí que tá vendo que ele ficou meio estranho, né? Ele acabou mostrando pra gente, ficou com esse fundo branco, mas isso a gente consegue mudar também. A gente vai basicamente fazer o seguinte aqui dentro. Aqui nesse nosso Preview.js, onde a gente tá exportando esses controls aqui, a gente vai aqui em cima, ó, vamos importar de dentro de Storybook/theming, a gente vai importar themes e aqui dentro a gente vai exportar docs themes.dark, basicamente isso. Salvamos isso aqui agora, dou um F5, vamos ver se já vai funcionar com F5, show. A gente pode ver agora que essa parte de docs, ela também já assumiu o tema dark. E pronto, olha só que legal, a gente consegue visualizar, ó, todas as variações do meu Stories, lembrando que a primeira variação é a que fica como primária, digamos assim, aqui dentro de uma única página. Mas vamos voltar lá, porque agora tem outras coisas aqui. Olha só que massa! O Storybook, ele automaticamente já identificou que o feedback type, ele pode receber 3 valores: Bug, Idea e Other. Ele já criou um radial aqui embaixo pra gente poder alterar isso aqui. Mas eu posso customizar isso aqui da maneira que eu achar melhor. Então, olha só, aqui dentro do Feedback Content Step, aqui embaixo de args, por exemplo, eu posso criar um carinha chamado arg types. E dentro desse arg types, eu consigo controlar basicamente como que os meus argumentos, eles vão ser modificáveis ali embaixo ou não, né? Então aqui, por exemplo, eu vou falar que o meu feedback type, ele vai ter as opções. E aqui eu vou usar object.keys, pegando o objeto feedback types que vem aqui, ó, que eu tenho exportado o objeto. Então as opções são essas aqui, ó, bug, idea e other. Por isso eu vou pegar as keys desse objeto. E eu vou falar que o tipo de controle dessa propriedade aqui, é um inline radial, ao invés de radial. Ou seja,
Agora, ó, ele colocou os radials aqui, um ao lado do outro. E eu tenho várias opções para trabalhar aqui com os controles, tá? Isso aqui é muito, muito, muito massa. E novamente, as minhas actions, elas continuam funcionando. Então, se eu tento voltar aqui, ó, ele dá um log também aqui das actions do próprio Storybook. E aí, aqui agora, a gente vai aprender outra coisa que é muito interessante do Storybook em si, que é o seguinte. Esse componente aqui, o Feedback Content, dentro dele tem uma chamada para API. Ou seja, se eu for aqui e der um inspect no meu console, e aí veja que eu vou tentar enviar um feedback agora aqui dentro. Ó, eu escrevo qualquer coisa, dou um enviar feedback, e agora ele dá um erro 404. Por quê? Porque ele está tentando bater aqui numa rota feedbacks para enviar o meu feedback, né? Aqui, ó, que é esse API.post que está usando o Axios. Só que o meu back-end não tá no ar, e dentro do Storybook nem faz sentido bater no back-end. O que a gente consegue fazer? Um dos add-ons do Storybook aí é o Mock Service Worker. Esse add-on, ele permite basicamente a gente mocar, ou digamos, trazer respostas fictícias de uma API aqui para dentro de cada story do Storybook. Então, olha só que legal. A gente vai instalar esse add-on aqui dentro da nossa aplicação. Então, deixa eu parar o Storybook. Vou fazer a instalação tanto do Mock Service Worker quanto do Mock Service Worker Storybook Add-on. A gente vai, assim que tiver instalado, rodar esse npx Mock Service Worker init public. Então, vamos rodar aqui dentro. E aí ele vai perguntar se eu quero salvar a pasta public como a minha pasta do worker. Sim, no caso do Vite, a pasta é public. Se você não estiver usando Vite, você tem que trocar public pela pasta onde é a sua pasta pública, né? A pasta de assets. E aqui embaixo, a gente vai copiar essas linhas aqui e vamos jogar dentro aqui do nosso preview. Em qualquer lugar aqui, tanto faz. Só a importação aqui é importante que ela venha antes. E o restante aqui, o initialize e essa parte aqui do export const decorators, elas podem vir aqui embaixo. Então, eu vou salvar isso aqui agora. A gente vai rodar o Storybook novamente. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Beleza, tá rodando. Agora, aqui dentro agora do nosso components, do nosso feedback content step stories, eu consigo passar aqui dentro um carinha chamado parameters. E dentro de parameters, eu vou passar um carinha chamado MSW, que é um Mock Service Worker. E aqui eu vou passar handlers, que é um array. E aqui dentro eu vou usar REST, que precisa vir do Mock Service Worker, que ele não está importando automaticamente. Então, import from MSW, REST. E aqui eu vou fazer rest.post /feedbacks, basicamente para ele agir da seguinte forma. Olha, quando houver uma chamada post para a rota feedbacks, que é exatamente o que a gente tem aqui, ó, uma chamada post para a rota feedbacks, eu quero que eu possa receber hack e res, mais ou menos como a gente tem no Express, lá no Node da vida. Eu quero devolver uma resposta em branco, mas eu quero devolver uma resposta de sucesso. Aqui eu tô devolvendo uma resposta em branco porque aqui a gente pode ver que a resposta ela não é usada para nada, a gente só envia para a API e acabou. Se eu fosse usar essa resposta para alguma coisa, tudo bem, eu venho aqui e retorno em JSON os dados aí que eu preciso retornar. E aí eu preciso enviar aqui, para eu retornar os dados, eu preciso pegar o contexto e fazer context.json e retornar aqui, por exemplo, message hello world, e aí retornaria. Mas aqui, então, a gente só uma resposta em branco, a gente faz dessa forma aqui mesmo. E olha só que massa agora, a gente volta aqui para o nosso componente, viemos em inspect console, vamos diminuir aqui um pouquinho a janela, deixa eu limpar. Agora eu coloco aqui, envio, né, escrevo qualquer coisa, quando eu clico em enviar feedback, veja que aqui agora ele funcionou, não deu erro, tá? Ele só não redirecionou a gente para nenhum lugar, porque eu tô usando o componente sozinho, eu não tô usando o restante, né, o widget como um todo. E aqui ele deu a chamada Mock Service Worker, falou que houve a request e falou que houve a response, né? O body tá nulo porque eu não enviei nada, mas pelo menos ele deu sucesso, ele não deu erro pra gente. Ou seja, a gente consegue trabalhar com essas chamadas API diretamente aqui dentro do Storybook. E basicamente a gente finalizou aqui, criou a documentação para todos os nossos componentes da aplicação, tanto o componente, digamos, funcionando em conjunto, que é esse widget aqui, né, funcionando como um todo, tanto o componente funcionando em pedaços, né? Então cada etapa aqui, ó, do nosso componente de widget funcionando separadamente. E cara, isso aqui é muito legal, o Storybook ele dá para ser utilizado para várias coisas, como eu falei. E novamente, se você tá vendo esse vídeo aí antes do dia 10 de outubro, não esquece, tá o link aqui na descrição para você participar do Ignite Lab, pra gente ver Storybook ainda mais a fundo e várias outras ferramentas legais desenvolvendo o Design System na prática. É gratuito, cola lá que vai ser massa demais. Eu vou me despedindo por aqui, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo do que você achou desse vídeo, se você já utilizou o Storybook no dia a dia e também de sugestão de outros vídeos que você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!